Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com a Dalgisa. Nessa aula é uma aula de nivelamento, ou seja, são conteúdos que são importantes para você entender o terceiro trimestre. Nós falaremos sobre conceitos básicos de genética. Então, quais são os nossos objetivos? Relembrar os conceitos básicos para estudo da genética. Então, você lembra do gene? Qual a importância dos genes? Você lembra? Nós falamos muito no segundo trimestre sobre os genes. Mas qual a importância dele? O que são esses genes? Então, o DNA é uma molécula que ela é responsável por todas as nossas características. Onde fica o DNA? Dentro da nossa célula. Então, nós temos no nosso corpo quase 60 trilhões de células. E cada célula dela tem um núcleo. Dentro desse núcleo tem o nosso material genético. É ele que diz as nossas características, como nós somos, como que vai ser a cor do cabelo, por exemplo, o formato dos olhos, do rosto. Todas essas coisas estão lá no nosso DNA. E o gene é um pedaço do DNA que vai transmitir aquela característica que forma o nosso corpo. Então, é o DNA que é a molécula responsável pela hereditariedade. Ou seja, nós ganhamos o nosso DNA de quem? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando o nosso pai e nossa mãe nos formam, através da fecundação, é formado todo o nosso DNA. Então, ele é a molécula da hereditariedade. E existe um pedaço desse DNA que é responsável por fazer as características. Esse pedaço é chamado de gene. E os genes, a gente pode pensar na genética e na citogenética. Então, na genética, o gene é a unidade de transmissibilidade genética. É ele que vai determinar a característica. Por exemplo, por que eu tenho o queixo nesse formato? Porque o meu gene diz que ele tem que ser desse jeito. Então, o gene é esse pedaço que vai dar essa característica. Lá na citogenética, o DNA é um segmento de DNA que é transformado em RNA. Como que as características são formadas no nosso corpo? Então, nós temos o DNA, que fica lá no núcleo, e eu tenho pedacinhos de genes ali no DNA. Quando eu quero fazer determinada característica, eu não posso pegar o DNA, não é o DNA que vai sair do núcleo para aquela característica ser feita. A gente faz uma cópia, então abre esse pedacinho do gene que eu quero, se copia e aí é produzida a característica em outro lugar da célula. Então essa cópia é chamada de RNA. Então observem aqui na imagem, o DNA fica lá no núcleo da célula. Tá vendo esses pedacinhos? Eles são cromossomos. O DNA então é dividido em pedaços que são chamados de cromossomos. Então, dentro do cromossomo, eu tenho um segmento que é um gene, ok? Então, olha, o que são alelos? O que são os genes? Eles têm um parzinho. A gente não ganhou um do pai e um da nossa mãe? Então, nós temos os genes alelos. Então, os genes alelos são responsáveis pela mesma característica. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide ele se une com o óvulo, o DNA do nosso pai e da nossa mãe, eles vão se parear, eles vão formar pares. Então, esses pares, os genes vão ficar um do ladinho do outro. Então, eu tenho lá o cromossomo da mãe e o gene número 3, por exemplo. Quando o núcleo lá dos cromossomos do pai entra na célula, eles vão se parear. Vai ficar o mesmo gene, só que eu tenho o do pai de um lado e o da mãe do outro. Eles são chamados de alelos. São genes, um ou mais genes responsáveis pela mesma característica. Então, o gene é a parte do DNA que é responsável pela característica. O alelo é a variação específica desse gene. Por exemplo, digamos que o meu pai tenha o sangue positivo. Então, o gene é o que vai dar o tipo sanguíneo. Só que eu ganhei do meu pai uma característica para o sangue positivo. E da minha mãe uma característica para o sangue negativo. Então, o gene é a característica do tipo sanguíneo, mas o alelo é esse. Eu tenho da minha mãe, ganhei do meu pai uma característica e da minha mãe eu ganhei a outra característica. Mas eles são os alelos, tá? Como que eles são? Eles podem ser dominantes
ou recessivos. Como assim, professora? Existem características de alelos que elas são dominantes, ou seja, é ela que vai ser copiada. Lembra que eu falei que o DNA não sai do núcleo? Que é feita uma cópia, e essa cópia, daí que vai formar a característica? Então, se eu tenho, lá vamos pegar o exemplo do sangue fator positivo ou negativo. O gene é tipo sanguíneo, mas eu posso ter sangue positivo e sangue do tipo negativo. O sangue positivo, nós sabemos pelos estudos que ele é uma característica dominante. Não significa que tem maior número na população, mas significa que quando eu for abrir esse DNA e ele for copiado a informação, vai ser copiado esse dominante. Alguma coisa faz lá com que puxe esse RNA para copiar o gene dominante. Então, a gente coloca lá, por exemplo, para ser dominante, a gente vai determinar letras. Em vez de eu colocar o gene como todas as características ali, eu coloco letras para facilitar o nosso estudo. Então, por exemplo, o gene da tipagem sanguínea. Vou colocar a letra A, por exemplo. Então, todo aquele pedaço de gene vai se chamar A. O dominante nós vamos chamar pela letra maiúscula e o recessivo pela letra minúscula. Então, o gene dominante, quando ele abre lá o DNA para fazer a cópia, não importa se eu tenho um dominante desse lado e do outro lado também tem um dominante. Simplesmente ele vai ser copiado aquela característica. Então, se ele veio para copiar lá, tem o dominante desse lado, tem o dominante desse lado, não tem problema. Ele vai copiar uma delas e vai transmitir a característica. Então, o dominante ele manifesta-se em homozigose. O que é homozigose? Homo significa igual. Quer dizer o quê? Que eu tenho o gene e eu tenho os alelos iguais dos dois lados. Então, eu ganhei do meu pai essa característica e da minha mãe ganhei o mesmo alelo. Ou então ele pode estar em heterozigose. O que é heterozigose? Eu ganhei. Hétero significa diferente. Então, o gene é o mesmo, gene para tipagem sanguínea. Mas eu tenho desse lado que eu ganhei do meu pai, o gene para fator RH positivo, e do lado que eu ganhei da minha mãe, eu tenho o gene para fator RH negativo, que é um gene recessivo. Então, o gene dominante, ele vai ser manifestado aquela característica, não importa se ele tiver em homozigose ou heterozigose. E o que é o gene recessivo? O gene recessivo ele só vai se manifestar se ele tiver em homozigose recessiva. Então, vamos pensar nas letrinhas lá. Eu abri o meu DNA, eu estou ainda dando exemplo da tipagem sanguínea. Eu abri o DNA, o RNA vai fazer uma cópia. Se ele vem para esse lado, eu tenho a característica recessiva desse lado. Desse lado, quando ele vai olhar, também é característica recessiva. Então, como não tem um dominante, ele acaba indo para um dos lados e fazendo essa cópia, né? Então, da característica recessiva. Então, o alelo recessivo, ele vai se manifestar apenas em homozigose, né? Olhem a imagem aqui, olha. Então, eu tenho os cromossomos e esses pedaços pintados, eles são os alelos, são os genes, e eu tenho os alelos um do ladinho do outro. Então, digamos que esse gene aqui dá o formato do queixo. Então, se eu tenho o azão desse lado e o azão desse lado, significa que eu tenho a característica dominante, os alelos são dominantes. Como eles são iguais, é em homozigose. Embaixo eu tenho lá o gene que vai dar o formato dos olhos, pode ser arredondados ou mais amendoados. Então, eu tenho o gene é o mesmo, formato dos olhos, mas desse lado eu tenho um alelo que dá o formato do queixo, que é a característica dominante. E desse lado eu tenho o formato do queixo, que é a característica recessiva. Qual vai ser copiado? O dominante ou o recessivo? O dominante, né? E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, o gene para a cor dos pelos. Aqui eu tenho o gene dominante, desse lado também dominante. Então, vai ser copiado uma das características. Agora, o indivíduo ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O que significa homozigoto mesmo? Homo significa igual, hétero significa diferente. Então,
homozigoto é um indivíduo que tem o mesmo caráter nos dois alelos, ó, azão, azão ou azinho, azinho. Nós representamos pelas letras. E heterozigoto, hétero é diferente, eu tenho alelos diferentes. De um lado eu tenho o alelo que dá a característica dominante, do outro eu tenho o alelo que dá a característica recessiva. Como nós usamos as letras, a letra maiúscula determina e mostra que é o dominante, o alelo dominante. E a letra minúscula é o alelo recessivo. Então, eu vou ter azão, azinho. Ó, observe aqui na imagem. Eu tenho o cromossomo, eu tenho o gene aqui em clarinho, Bzão, Bzão, significa que eu tenho o homozigoto, alelo dominante. E Bzão, Bzinho, eu tenho o alelo, um heterozigoto. Eu tenho um alelo dominante, o outro lá recessivo. Poderia ser Bzinho, Bzinho dos dois lados também, que daí seria homozigoto. Vamos para uma atividade. Os genes são fundamentais para a síntese de proteínas, funcionando como verdadeiros moldes para a determinação da sequência dos aminoácidos que será produzida pela célula. Então, o que esse enunciado está dizendo? Eu tenho os genes e é eles que vão formar a característica. O gene, lembra que eu falei que o DNA não sai do núcleo? Quem que sai do núcleo? É o RNA, é uma cópia. Então, o gene que vai determinar a sequência dessa cópia para formar lá os aminoácidos e formar a proteína para dar a característica. Então, pensando nisso, o que são genes e qual a importância deles serem estudados? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta. E aí, pessoal, conseguiram pensar na resposta? A importância dos genes, a importância deles serem estudados? Olha, gene é um pedaço do DNA responsável pelas características. E a importância dos seus estudos é que quando a gente compreende os processos de hereditariedade e as características dos genes, houve uma melhor compreensão da evolução humana. Então, os cientistas começaram a estudar e conseguiram compreender o processo da evolução humana através das características e manifestações genéticas. Então, olha, o que é um cromossomo? Eu já falei essa palavra. Então, nós temos o DNA. O DNA não é um único pedaço assim inteiro.
ele é dividido em pedaços, até para melhor organização. Então, cromossomos são pedaços de DNA, né? Eles carregam a informação genética. Então, olha, onde eles estão localizados? Lá no núcleo. Eles têm esse formato, assim, parece um X. Então, olha, dentro do núcleo eu tenho os cromossomos. Cada espécie tem o seu número de cromossomos, né? E olha, eu ampliei ele, e aí se eu olhar, ele é o DNA lá, a fita de DNA. Então, cromossomos homólogos. Homo significa igual. Então, homólogos são os cromossomos que fazem par com outro cromossomo. Eles são iguais em tamanho, tem o centrômero, que é essa região do meio, na mesma posição, né? Então, eles são muito parecidos em termos genéticos. Quando vai ocorrer a duplicação para formar células, vai ocorrer a duplicação dos cromossomos homólogos. Cromossomos sexuais. Os cromossomos eles podem ser divididos em sexuais e autossômicos. Cromossomos sexuais são aqueles que vão determinar, né, geneticamente o sexo do indivíduo. Se vai ser sexo masculino ou feminino, isso definido geneticamente. Então, para ser feminino, nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Quando forma o sexo feminino, nós temos, significa que essa mulher, ela ganhou o cromossomo X, que dá as características femininas, ganhou o X do pai dela e também ganhou um X da mãe dela. Então, esse cromossomo X, que é o cromossomo sexual, vai dar as características sexuais femininas. No caso do menino, vai ganhar um cromossomo X da mãe, mas o pai vai dar um cromossomo Y. Esse cromossomo Y tem genes que vão dar as características masculinas. E os cromossomos autossômicos são são os outros cromossomos. Então, nós temos o sexual, que na espécie humana é o X e o Y, e temos os autossômicos, que são todos os outros cromossomos. Então, olha, uma imagem aqui do X e do Y, e aqui eu tenho um cariótipo. E esse último cromossomo, par de cromossomos sexuais, eles vão dar as características. Então, esse cariótipo é de um homem, X e o Y. Cromátide é uma das réplicas que é produzido pela divisão. Então, eu tenho o cromossomo e eu tenho a cromátide irmã. Elas são unidas nessa posiçãozinha no meio, numa região chamada centrômero. Esse centrômero pode estar mais acima, pode estar bem no início. Então, a posição do centrômero muda às vezes. Vamos lá para uma segunda atividade. Olha, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. E você relembrou alguns conceitos, alguns processos. Qual que é a importância do estudo e da compreensão dos cromossomos? Por que é importante os cientistas estarem olhando os cromossomos, analisando, conferindo forma do cromossomo? Por que você acha que é importante? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a importância do estudo e da compreensão dos cromossomos? São eles que carregam todas as nossas informações. Então, o DNA não é um único pedaço, ele é dividido em pedaços menores. Esses pedaços são chamados de cromossomos. Então, dentro dos cromossomos estão os genes. Então, eles carregam todas as informações individuais. Através dos estudos, nós descobrimos informações herdadas dos nossos pais, como cor de olhos, estrutura física, determinação biológica do sexo, também melhorar o conhecimento para melhorar a saúde. Então, essa é a importância do estudo dos cromossomos. Agora, essa palavra é nova, cromatina. O que será que é cromatina? Observem essa imagem aqui, nós estamos vendo a imagem lá do núcleo de uma célula, né? Uma imagem de microscópio. Então, cromatina é a substância de cromossomos. O que tem na cromatina? Tem o DNA, tem as proteínas cromossômicas e as histonas. Então, essas bolinhas são as histonas. Por quê? O nosso DNA, ele é enorme. Se a gente conseguisse pegar o DNA e desenrolar ele, colocar assim no fiozinho, daria 2 metros. Isso para cada célula. Então, o que acontece? Ele vai se enovelando, ele vai... mesma coisa que você pegar um barbante e ir virando, ele vai diminuindo o tamanho, então ele vai se enovelando e vai se compactando. Quem ajuda a ficar compacto são algumas proteínas, né? E a gente consegue observar no microscópio essas bolinhas, né? São essas proteínas para ajudar o cromossomo a se enovelar. E o que é cariótipo? Eu já mostrei para vocês uma imagem de cariótipo, mas o que é cariótipo? Cariótipo é uma representação dos nossos cromossomos, né? E aí o que a gente faz? A gente tira uma foto das células lá quando ela está em processo de divisão celular, quando eles estão bem condensados, e aí eles são organizados por ordem de tamanho, por ordem da posição do centrômero. E qual que é a importância disso? Por exemplo, olhando esse cariótipo, eu consigo ver que ele tem cada cromossomo está em pares, eu tenho o cromossomo X e o cromossomo Y, então consigo determinar o sexo do indivíduo. Se ele tiver uma alteração no número de cromossomos, eu consigo identificar qual é o cromossomo que está duplicado, ou está em 3 ou 4, ou faltando cromossomo. Então eu consigo ver as ordens dos cromossomos e ver se eles não foram alterados, a ordem. Então é super importante analisar o cariótipo para determinar até doenças genéticas. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós relembramos os conceitos básicos para o estudo da genética. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!